Bom, então agora eu vou dar a palavra para a doutora Débora Braz, por favor, que vai abordar o tema acessibilidade e mobilidade. Bom dia, amigos terráqueos. Então, depois de cumprimentá-los, eu quero render aqui as nossas homenagens, as homenagens das pessoas com deficiência, ao presidente da OAB, o atual querido Guadir Damus, que com a sua iniciativa ele criou várias comissões, acho que hoje nós somos mais de 36 comissões, e eu integro, sou uma das delegadas da nossa CDPD, Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro. Então, foi graças à sensibilidade do Dr. Guadir e da sua equipe, porque nós sozinhos não somos ninguém, né? Nós precisamos nos agregar. E até eu quero até fazer uma parte e dizer para vocês que depois de cega eu leio muito mais do que eu lia quando eu tinha os meus olhos há 6 anos atrás. E eu outro dia estava lendo um pensamento de um autor desconhecido muito interessante, que eu acho bem oportuno para falar sobre o Dr. Guadir Damus, que diz o seguinte: somos todos anjos de uma asa só, precisamos nos abraçar para poder voar. Então eu acho que é essa equipe que fez com que nós alçássemos esse voo junto, e hoje eu estou aqui incluída. Isso é verdadeiramente inclusão. Eu estou dentre todos aqueles que estão falando de uma forma única. Não há uma sala, não há um evento específico para as pessoas com deficiência. Então é isso aí que é bacana. Nós temos que integrar, nós temos que nos misturar, misturados e juntos, juntos e misturados. Esse é o grande barato, é para isso que nós existimos. Então eu quero dizer a todos o seguinte, para nós começarmos. Eu quero deixar uma pergunta no ar, para nós irmos trabalhando com essa ideia, e ao final a gente faz uma costura na nossa colcha aí de retalhos. Então o Dia da Criança se aproxima agora, no próximo outubro, e eu deixo a seguinte pergunta para a gente ir mastigando: quem de vocês compraria para uma criança de suas relações um boneco com deficiência? Bom, então o meu tema aqui é acessibilidade e mobilidade. E eu quero dizer o seguinte: em primeiro lugar eu gostaria de deixar um conceito bastante prático do que seja incluir, porque incluir é bastante diferente de integrar. E muitas vezes as pessoas pensam, mas a Débora e o outro deficiente, está todo mundo aqui, está todo mundo junto, mas nós não estamos integrados. Então eu quero dizer a vocês o seguinte, de uma forma bastante simples: incluir é processo, ouçam, processo de construção de sociedade igual para todos. Repetindo, incluir é processo de construção de sociedade igual para todos. Então, a acessibilidade é vital para isso, e a nossa Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que é o único documento internacional, aliás, a grande ONU, né, nós temos que render também nossas homenagens, o documento da ONU, que vários países, muitos recepcionaram, o Brasil inclusive, e hoje nós temos a nossa Convenção com status de emenda constitucional. É o único documento internacional que ganhou esse status. Então, bem importante para nós, e poucas pessoas sabem dessa maravilha que é a nossa Convenção. E um dos pilares da nossa Convenção é a acessibilidade. Então eu quero dizer a vocês, e eu vou falar de uma forma, tentar ser prática, mas eu vou puxar mais pelo coração, porque eu acho que a sensibilização é o grande barato, é a grande chave para nós termos de fato um planeta globalizado, um planeta acessível a todos. Então eu quero dizer, vamos imaginar que nós tenhamos no centro a palavrinha oportunidade. Ao lado dela nós temos, de um lado, vamos dizer, esquerdo, a acessibilidade, e do outro lado da oportunidade nós temos a igualdade. Para nós atingirmos a oportunidade, para nós exercermos os nossos direitos, nós precisamos, é condição vital, é da acessibilidade, é o que eu vou discorrer agora. Então eu quero falar da acessibilidade em seus 3 nuances principais, que são a acessibilidade física, que é aquela que todo mundo conhece, que nós vamos fazer um papinho daqui a pouco. A acessibilidade comunicacional também, todo mundo conhece, a gente fala na educação, mas aqui eu acho mais importante
é a que menos se fala, é aquela que ninguém percebe, é aquela que ninguém vê e ela é a principal, que é a acessibilidade atitudinal. Às vezes as pessoas falam, mas Débora, você fala sobre acessibilidade atitudinal, que palavra mais feia, as pessoas nem sabem o que é isso. Pois é, nós temos uma banda até que eu gosto muito, que fez uma música que fala sobre o vestidinho preto indefectível. Ninguém sabia nem o que era indefectível. E as pessoas foram procurar saber, e todo mundo canta, e é uma canção que eu também gosto. Então por que não falar em acessibilidade atitudinal? Atitudinal, a gente vai batendo e as pessoas vão assimilando, mas trocando em miúdos. O que é atitudinal? É mudança de hábitos, é mudança de atitudes. Então nós precisamos, para obter uma cidade acessível de fato, um planeta acessível, mudar os nossos maus hábitos, que nós nem temos noção de que nós praticamos maus hábitos. Então, se você não tem noção que erra, fica a pergunta, como acertar? Como corrigir a rota do navio se o capitão não sabe que errou? Então, o que eu quero dizer aqui a vocês, eu quero deixar bem claro, é o seguinte, eu quero dar alguns exemplos do que aconteceu e do que acontece na vida das pessoas com deficiência. Mas antes, eu quero dizer algo que é bem importante. Quando a gente fala em acessibilidade, a coletividade, em tese, em geral, ela diz assim, isso é coisa de pessoa com deficiência. Não me interessa. Não tenho deficiência na família, não sou deficiente, não conheço ninguém, portanto, entra por aqui, sai por aqui, olha, não me diz respeito. Então, a coisa só é bacana, as situações só são solucionadas na medida em que nós envolvemos a sociedade como um todo, na medida em que a coletividade entenda que uma cidade acessível não é uma cidade apenas para as pessoas com deficiência, é a cidade acessível, ela é para todos. E você vai dizer, Débora, mas você está blefando. Não estou, não. Nós temos aí o censo, o último censo, não precisaria nem dele, porque é visível, né? Até o cego ver que a população idosa ela está aumentando sensivelmente, por incrível que pareça, pelas melhores condições de vida. Ora, se o ser humano não for atropelado precocemente pela morte, certamente nós seremos todos idosos. Portanto, todos precisaremos de uma cidade acessível. Então não é só coisa de pessoa com deficiência. E na medida em que nós passemos a assimilar que a cidade acessível é para todos, nós vamos começar a mudar os nossos hábitos, porque vai doer no seu pé, você vai ficar velho, você vai enxergar menos, então você vai precisar, você vai usar uma bengala, pode ser, você vai precisar talvez de um piso tátil, você vai ouvir menos, você vai precisar estar dentro dessa inclusão, você vai precisar de uma audiodescrição num teatro, num cinema, uma coisa assim, você tem o seu pai, você tem a sua tia, então o papo passa a ser de todos. Agora sim, nós estamos entrosados e agora nós estamos ambientados de que a coisa vai fluir. Então eu quero trocar algumas ideias com vocês para vocês verem como a falta da acessibilidade atitudinal ela é importante. Eu sou cega faz 6 anos e eu tenho 4 anos de convívio com o meu cão guia. Fazemos aí uma dupla até bem do barulho, a gente se vira bem. Muito bem. Eu fui convidada para fazer uma matéria para uma televisão, que não importa, e eu já frequentava o Foro do Rio de Janeiro há uns 2 anos, à época, quando eu fui procurada para fazer essa matéria. Então eu tive a ideia de mostrar o trabalho do cão guia. Esse que é o grande barato, não é mostrar o cão na Marina da Glória, na praia, que é muito bacana, mas isso não diferencia do cão trabalhador como cão pet. Então muito bem, foi aprovado. E eu fui pedir autorização para o tribunal para a entrada da televisão. É óbvio, porque eu já frequentava o Foro há 2 anos. Qual for a minha surpresa, que o desembargador presidente, à época, o manual dele de portaria, revogou as 2 leis que nós temos em âmbito federal e estadual aqui do Rio de Janeiro e proibiu a minha entrada e permanência com o DIME nas dependências do Foro Central. Ora, mas eu já frequentava há 2 anos, mas a partir daquele momento eu passei a ser visível. Até então eu era invisível aos olhos do desembargador e sua equipe. Ninguém me via, eu entrava, eu saía com o meu direito de ir e vir, eu estava achando tudo muito bacana, até a hora que eu fui barrada. E não adiantou eu falar que nós tínhamos a lei, porque o desembargador presidente disse que o manual dele ia reformar sim e que eu não permaneceria com o meu cachorro.
que é a pessoa ser insensível, porque ninguém pode aqui cogitar que o presidente do TJ do Rio de Janeiro fosse ser uma pessoa que leiga dentro do arcabouço legal. Claro que não, é só você digitar cão-guia e você tem lá a legislação e o que pode e o que não pode. Muito bem. Então, o desembargador presidente telefonou para minha casa, tamanha foi a confusão criada, e me disse o seguinte: doutora, tudo muito bem, tudo muito bom. Agora, vamos um exemplo. O seu cachorro saberia ler a placa da 24ª Vara Civil? Olha, gente, diante dessa insensibilidade, me veio uma resposta. Eu disse assim: de fato, Vossa Excelência tem toda a razão. O meu cachorro, ele foi criado, ele é americano, portanto ele só fala inglês. Realmente ele não saberia ler a placa da 24ª Vara. Então, quer dizer, o que a gente faz diante disso? Agora eu vou dar outro exemplo para vocês. Um cadeirante aqui no interior de São Paulo, ele foi servir de testemunha. Muito bem, ele verificou que na entrada do foro tinham 4 enormes degraus. Então ele chamou a atenção da juíza e disse: olha, vamos fazer, se Vossa Excelência permitir, vamos fazer essa audiência ali na prédio próximo aqui, do acho que Juizado Especial, tem rampa, já fui lá. A juíza disse que não, que ia mandar carregá-lo, que ele vinha carregado, cadeou ele sozinho, a cadeira de rodas depois, mas que ele deveria ser carregado. Então o cadeirante disse que não. Imagina, a cadeira de rodas para uma pessoa deficiente física, uma cadeirante, ela representa as pernas da pessoa. Como você vai arrancar as pernas da pessoa? Então, isso é de uma insensibilidade, e a juíza realiza essa audiência na calçada, na rua. E essa pessoa, esse cadeirante, se sentiu extremamente humilhado, porque é uma cidade pequena, e as pessoas passavam e começaram a comentar depois que ele ia ser preso, que ele estava sendo indiciado, enfim, torceram as coisas e essa pessoa passou uma humilhação terrível. Então eu estou falando de um presidente do TJ, eu estou falando de uma juíza. E agora eu vou falar para vocês dos hospitais que nas situações não são diferentes, são iguais. O ser humano, ele só muda o endereço, mas ele é igual em qualquer lugar do planeta. Ele, quando é sensível, ele é insensível. Mas nós precisamos trazer à tona esses problemas, que é para as pessoas perceberem. Uma pessoa cadeirante, uma mulher cadeirante, procura um ginecologista. E o ginecologista disse: eu não posso atender porque eu não tenho a menor ideia de como eu vou trabalhar com uma mulher numa cadeira de rodas. Eu posso examinar? Eu não sei. E as enfermeiras também não sabiam, e ninguém sabia. E aí, agora há pouco tempo, uma pessoa que tem prótese, ele nasceu com os braços pequenos, as pernas pequenas, e ele tem prótese, ele sofreu um acidente, foi parar no hospital. E as enfermeiras, ele ali, na dor, na agonia, a enfermeira virou-se para ele e disse assim: mas eu não sei como pegar a sua veia, como é que eu faço? E o cara estava ali, cheio de dor. Então, vocês vejam que nós precisamos mudar atitudes, acessibilidade atitudinal já, minha gente. E agora eu estava aqui conversando com a nossa querida amiga Adneia, que ela é policial, e ela estava me contando que no livro de exercícios da filha dela, que tem 8 anos, da escola, tinha lá um exercício sobre pessoas com deficiência, um cadeirante, piso tátil, e ela, acompanhando a vida da filha no colégio, achou muito interessante, achou muito bacana, uma pessoa sensível, trabalha com a nossa causa, e ficou aguardando o resultado da sala desse exercício. Qual foi a surpresa? Que quando ela foi verificar e conversar com a filha, a professora simplesmente passou batido por esse exercício. O exercício não foi feito, ele ficou invisível. Então, minha gente, é a professora, é o médico, é a enfermeira, é o juiz, é o presidente, são os policiais que não têm a menor noção de como trabalhar com uma pessoa com deficiência. O bombeiro, a polícia civil, nenhuma das polícias, a polícia lato sensu, quando eu falo no sentido genérico, ninguém sabe trabalhar com as pessoas com deficiência.